Bora. Fala, meus nobres, graça e paz. Deus abençoe sua vida. Aqui é o Júnior Alberto em mais uma edição, a 5ª edição do podcast da Igreja Batista Renovada El Shaddai. Ibris, Deus abençoe sua vida. E nós estamos aqui com minha digníssima esposa, Ana Caroline Corrêa de Jesus, essa belíssima mulher, no qual eu escolhi para poder casar comigo. Então, amor, fique à vontade. Não estranhe chamar ela de amor. Minha esposa, né? Eu tenho esse privilégio. Então, amor, fique à vontade para poder se apresentar. Olá, meu nome é Ana Caroline, como meu esposo falou, sou casada com o Júnior, já faz 3 anos, sou a mãe de Aurora, faço parte do Ministério Ibris e, junto com meu esposo, somos líderes da mocidade GDA, que é a geração do arrebatamento. Amém, amém, amém. Pessoal, nós estamos aqui mais uma vez persistindo, fazendo esse trabalho para que almas sejam alcançadas, vidas sejam abençoadas e que você possa receber as palavras que são contadas aqui, a palavra de Deus que é pregada, as histórias que são contadas, para que você possa edificar. Então, eu quero te pedir, nos ajude compartilhando, curta o vídeo e manda para muitas pessoas para que elas possam ser alcançadas e transformadas em nome de Jesus. Amém? Uma combinação nossa. Amém? Amor, é engraçado que assim, não era pretensão, né? A gente falava assim, vamos gravar um podcast e tal. Não. A gente deu... Hoje até a gente pensou que talvez a gente não conseguiria gravar, né? Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo a gente tem esse privilégio. E nós estamos aqui essa noite. Queria que você contasse um pouco, como que foi a sua chegada no ministério? Tanto eu quanto você, nós não viemos de um berço evangélico. A gente teve um encontro com Cristo. Eu lá desde pequenininho, dos 4 anos de idade, teve minha tia que me evangelizou. Mas lá nessa casa foi sua mãe, não foi? Sim. Então, eu era católica, eu vim de uma família toda católica. E ao decorrer com alguns acontecimentos ruins que aconteceram na nossa vida, a minha mãe recebeu um convite de uma amiga que mudou toda a nossa trajetória, toda a nossa vida a partir desse convite. E por esse momento difícil que estávamos passando, nós queríamos muito uma resposta do Senhor, da parte do Senhor, e fomos até uma igreja. E essa igreja, ela era muito longe. Era lá no São Lucas e nós morávamos no Gameleira. São Lucas é longe. Muito longe. E mãe, ela tinha uma bicicleta, pegava uma bicicletinha dela. Aquela roxinha, né? Até hoje tá aí a bicicleta forte e firme. É guerreira. Colocava João Vitor na bicicleta e eu ia na minha bicicleta. A gente saía lá do Gameleira todo domingo, depois do almoço, no solzão daquele jeito, e ia para essa igreja lá no São Lucas. E lá o Senhor falava muito com a minha mãe, era um lugar muito simples, onde a pessoa, né, a pastora lá era muito simples. Ela era até analfabeta, né? E ela tinha dificuldade de leitura, mas ela foi um instrumento grandioso usado por Deus, né, para falar com a gente, para ser um canal de bênção em nossas vidas. E aí, só que para mim e para o meu irmão era meio assim complicado, porque a gente lá não tinha muitos jovens, lá não tinha pessoas da nossa idade, a gente estava tipo da fase de criança para pré-adolescência, estava nessa fase assim. E a gente ia para a igreja, praticamente a gente ia para dormir. A gente ficava dormindo no culto. E porque não tinha nada assim que chamasse a nossa atenção, sabe? Para ficar, para firmar e tal. Poder prender. E aí mãe viu isso e recebeu outro convite de uma tia nossa para a gente conhecer aqui a Batista Renovada. E aí quando viemos para cá, o pastor com aquele carisma, as pessoas receberam a gente muito bem. A gente viu que tinha muitos jovens aqui, isso chamou a nossa atenção. Você tinha em média de quantos anos? Você já era adolescente ou você era criança ainda? Eu creio que eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Estava ali na pré-adolescência. Eu acredito que estava mais ou menos nessa faixa. Eu já estava indo crismar. Eu não lembro que idade que... Não lembro mais a data da crisma e quantos anos que iria crismar. Sim. Então já tava, meu sonho era crismar. Só que aí nessa oportunidade,
Deus tocou muito no meu coração. Que era um momento de eu sair mesmo da igreja católica e eu senti Deus falando muito comigo e eu vim e firmei aqui na igreja, na Batista Renovada, né? Amém. Onde o Senhor tratou muito com a gente. É engraçado que você sabe, você é prova disso. Eu sou muito ruim em data e às vezes lembrar de histórias. Às vezes quando você conta certas histórias pra mim, por mais que sejam histórias repetitivas, eu sempre faço aquela cara assim, é mesmo? Uau, Deus do céu, e é isso. Então, tem certas coisas que você tá contando pra mim que é novidade. Às vezes certo detalhe que eu falei assim, caraca, realmente foi isso contando. Então, gente, tem certas coisas que é novidade pra mim. Tem hora que minha esposa... É porque ele esquece falar com ele algumas coisas repetidamente, é como se fosse a primeira vez. Então sempre tem que ficar repetindo. Então muita coisa que eu contar aqui, pra ele vai ser a primeira, como se fosse a primeira vez, mas ele já sabia, eu já tinha falado com ele. Ela vai normal. normal. Eu não sei se todos os homens são assim, mas pelo menos com o Júnior acontece isso. Tem hora que ela me pergunta a data, Dudu. Amor, quando que a gente casou? Eu fico assim, eu vou chutando. Aí o aniversário nosso, não, é engraçado demais, porque ela sabe com que roupa a gente deu o primeiro beijo, quando que eu fui ficar com dúvida pra poder pedir o pai dela a permissão pra gente poder namorar. Não vai, amor? Tem essa dificuldade. É engraçado. Mas assim que você veio, você firmou aqui na Igreja Batista Renovada Shaddai, qual parte do ministério que você primeiro te arrebanhou assim, te abraçou? Foi dança, foi teatro? Como é que foi? Você lembra? Sim, quando eu cheguei aqui, tinha uma irmã na igreja que observou em mim em questão da dança. Ela falou, Ana, você tem muita cara que vai se dar certo no Ministério de Coreografia. E assim, eu vi aquelas jovens dançando e isso tocou meu coração. Aí eu falei, tá bom, eu vou participar do ensaio pra ver se eu vou gostar ou não. Uhum. Aí eu cheguei, fiz amizade com as meninas, todo mundo me recebeu muito bem. E aí eu fiquei na dança por um bom tempo. Amava dançar, gostava demais. E foi meu primeiro ministério. Eu com o Pedro da bateria, Pedrão, abraço, brother. Que ele quis, eu acho que não sei se ele participou de uma época da dança, eu quis participar. Eu falo assim, Pedro, você tem unção bailarística. Era bem engraçado. Alexander, ele foi nosso líder Sim. do teatro. Logo após o Ministério de Dança que você participou, você já ingressou no teatro ou não? Assim, como eu entrei na dança e logo eu já fui fazendo amizade, então eu vi que quem estava na dança praticamente também estava no teatro. E aí os meninos me convidaram, eu vim pro Ministério do Teatro, que vem Alexander, né? Moleque é demais. Amei, era muito bom estar aqui reunido com os irmãos. Aí eu ficava com a dança e ficava também no Ministério do Teatro. Então era bem puxado, mas era uma bênção. Era praticamente de segunda a sábado aqui na igreja, principalmente quando tinha algum evento. Então a gente sempre estava, praticamente os mesmos jovens. Então a gente se apegava muito um com o outro. Era muito bom. Era legal demais que, assim que eu cheguei na igreja, o primeiro ministério que eu tive contato foi o do teatro. Foi do teatro. E tanto é que eu mexi assim, porque tinha aquela ideia de que eu tava trabalhando com meu pai na fotografia, que eu entendi um pouco de gravação, e eu entrei por aí, de gravar o teatro, pra gente poder tentar fazer um vídeo e tal. A primeira peça que eu assisti foi aquela, acho que Mostra Minhas Suas Mãos, não? Era ela? Que tinha aquele tantão de jovem. Eu não me lembro. Não recorda? Eu não sei se foi essa, Mostra Minhas Tuas Mãos, mas o teatro era tupido de jovem. Já chegou, acho que tem umas 40 pessoas, mais ou menos. Era muita gente. E era... Depois que não deu muito certo essa questão de gravar o teatro, aí eu comecei a participar. Mas é bom demais porque quando nós agregamos... você vai saber falar isso. Quando nós agregamos ao ministério, principalmente o teatro, Alexander, ele conseguia enxergar um potencial em nós. E ele nos... aquela posição de líder. E ele nos empurrava a desenvolver. Uhum. Não é verdade? Eu, particularmente, sou muito grata aos meus líderes. E o teatro, por precisar da gente se dedicar mais em questão à fala, em questão
ao corpo e tudo, exige muito da gente, então nos ensina muita coisa. Somos instrumentos do Senhor através do ministério, somos, mas quem participa também aprende muito. Quem me conhece, quem já foi meu colega no ensino médio ou em qualquer outra fase da minha vida, sabe como eu era tímida. E participar do Ministério de Dança, participar do Ministério do Teatro me ajudou muito em questão à minha timidez, em questão a falar em público, em questão ao tom de voz, em muita coisa. Porque não é fácil, tipo, você chega na igreja, você é tímido e chega já, tipo, leque, ele simplesmente te empurrava. Não, vai, eu não quero saber. Era na tora, aqui não existia a frase, eu não posso, eu não consigo, é vai. Você pode, você consegue. E isso eu peguei pra tudo na minha vida. Então, era assim, não tinha desculpa com o Alexander, né? Quem participou do ministério sabe. Ele colocava a gente em cada uma que a vergonha tinha que ficar da porta da igreja pra fora. Pra fora. Mas foi muito bom mesmo. Muito bom. Eu mesmo, até hoje eu tenho essa dificuldade de decorar texto. Mas eu tinha, assim, a noção de conseguir de entender o texto. E se eu esquecesse o texto na hora, eu dava uma improvisada. Mas eu lembro que no teatro, além de a gente desenvolver essas técnicas pessoais, que é a forma como falar com o público, direcionar a fala para o público, interpretar personagem, mas também aquele temor a Deus, e principalmente a busca na palavra, jejum e oração. Porque tinha batalha espiritual, que nem a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. O que quer dizer isso aí? Que a nossa luta é no âmbito espiritual. Então tinha peso espiritual, que a gente tinha que estar sensível em nosso espírito para a gente poder conseguir apresentar, não era? Sim, algumas pessoas que não têm muito discernimento, às vezes vê um teatro, principalmente um teatro da igreja e tal, acha que é apenas um teatro, acha que é apenas uma apresentação. Mas só quem apresenta sabe como sofre batalhas no decorrer da semana, no decorrer daquele tempo, principalmente de uma peça determinada, como acontece tantas coisas na nossa vida, a gente precisa estar em jejum, precisamos estar em oração. Então, isso também para a nossa vida espiritual foi muito importante. Foi algo que fez a gente ficar as raízes, sabe? Ensinou a gente bastante. E também nos aproximou, né? Foi realmente. Eu ia te fazer a pergunta agora. O que te levou a escolher essa Mulher Maravilha pro Superman? Não, na verdade não foi bem isso, né? Tá, até parece. Assim. Sim. No fundo, assim. Na verdade, no fundo eu queria, claro. Sim, né? Vou falar que não, mas quem deu a ideia foi Leque. Ele me propôs, eu quis. E aí deu certo. E aí eu não sei se ele já tinha falado pra você ser o Superman, eu não me lembro bem. Eu também não me recordo como que o personagem Superman na peça Heróis ela chegou pra mim. Foi eu não sei Deus. se foi por causa do tupete, não sei. Eu não sei. Mas realmente as coisas foram se encaixando. A primeira vez que a gente teve realmente um contato, eu acho que nem foi pelo teatro, foi eu chegando na igreja, pro louvor. Mas eu lembro de uma história, eu tava no teatro. Um menino que gostava mais ou menos de você te deu um bombom, foi um chocolate. Você foi lá e compartilhou comigo. Aquele dia foi a primeira fotinha que a gente tirou. Foi. Não foi? Estávamos inclusive no ensaio do teatro. Num sábado. E aí esse menino, ele gostava de mim, só que ele falava que não. E aí ele me deu o chocolate. Eu acreditando que não gostava de mim, eu fui lá e dividi com a pessoa que eu gostava. Então foi um clima meio assim, né? Eu acho que ele nem sabe que você compartilhou comigo o chocolate. Eu acho que ele viu, eu acho que foi na frente dele. Viu? Eu não me lembro. Cara, eu não lembro. É muita coisa. Foi. A história é legal. Aquela peça Super-Heróis foi uma peça que a gente apresentou aqui, apresentamos em Montes Claros, apresentamos no aniversário da igreja em Nova Porteirinha. Era muito bom. Era uma bênção. Era uma bênção. Mas quando a gente fala da questão do relacionamento, assim, quando nós vemos para a igreja, a gente chega com muita carga, com
muitas feridas, com muitos defeitos. E Deus ele vai moldando, ele vai ali modulando o vaso para ser aquele vaso de acordo com a vontade dele. Sim. Mas bem, quando nós falamos de relacionamento é algo muito criterioso, porque é a constituição de uma família. Sim. Mas o que te levou, por exemplo, a levar em pauta, em consideração, a escolha que você olhou para mim e você falou assim, é ele. Por quê que você me escolheu? Realmente. Você falou certo, eu te escolhi. Foi. A história é longa. Não dá pra contar tudo aqui, mas eu sempre fui bem criteriosa em questão a isso, sabe? Eu sempre fui muito na minha em questão de relacionamento, eu sempre quis namorar. E aí, na época da escola, tem aquela pressão, né? Tá namorando, Cada tá coleguinha, ficando, né? E todo mundo ficava assim me zoando. Nossa, ela ainda é bebê, e não sei o quê. Isso ia gerando, querendo ou não, uma ansiedade em mim pra namorar. Só que, sabe? Só que no fundo, eu creio que Deus já tava tratando comigo desde lá. E aí, com o tempo, eu queria namorar. Começou a querer surgir, né, essa vontade. Chega numa certa idade, a gente vê todo mundo namorando. A gente também quer ter essa experiência. Só que aí, eu tava buscando de Deus. Senhor, eu quero namorar. E aí, até que o Senhor falou comigo através de uma pregação. Mas você quer casar? Então, por que você quer namorar agora, se você não quer casar? Porque no meu coração, eu não queria casar naquele momento. Eu não me via preparada, eu não me via casada naquela idade que eu estava. Então, quando falou isso, caiu a minha ficha. Tipo, pra que eu quero namorar agora se eu não tenho interesse nenhum em casar agora? Porque Deus falou assim, em meu coração, através daquela pregação, e se eu te pedisse pra você casar daqui 6 meses, por exemplo, você estaria pronta? Você queria isso? E eu respondi no meu íntimo, não. E a partir desse momento eu falei, pra que esse desespero? Eu acalmei, eu fiquei na minha, continuei fazendo o que eu estava fazendo, ocupava minha mente trabalhando aqui na obra, nos ministérios, evangelismo, na época tinha muita coisa. Então tinha dia que realmente era de segunda a domingo, principalmente quando tinha algum evento. E assim, era sábado à tarde, 2 horas da tarde, domingo à tarde, o jovem estava todo vapor, né? Segunda-feira, ou era terça, tinha evangelismo à noite. Isso. Tinha os ensaios na semana também. Então, era bem corrido. E aí eu fiquei na minha. Até que, certo dia, você apareceu aqui na igreja. Só que eu fiquei tranquila, porque eu olhei pra você, não foi como muitas pessoas acham que foi amor à primeira vista. Não foi aquela assim. Coisa apaixonante. Não. Sim. E aí eu vi você entrando, você sentando, conversando com outras pessoas, e eu fiquei assim, realmente na minha. Até que um dia teve um evento. E aí eu tava aqui, e você tava louvando lá em cima, você tinha entrado no site de louvor, já tinha alguns meses que você tava na igreja. E aí quando eu olhei pra você, eu me lembrei. E eu como você já estava assim mais próximo dos jovens, então eu já tinha observado o seu jeito também, né? Já sabia como é que você era. Você já era um rapaz, sempre foi muito brincalhão. Isso era visível. E aí, eu observando você do altar, assim, eu estava aqui embaixo, eu me lembro de uma oração que eu fiz para Deus. Uma vez, eu falei assim para Deus no alto, assim, Senhor, eu quero um homem branquinho, do cabelo lisinho, que seja engraçado e muito amoroso e que amasse a Deus muito mais do que amasse a mim, porque eu entendia que a partir do momento que um homem amasse a Jesus, com o temor que ele tem a Deus, automaticamente ele iria me amar também, iria cuidar do meu coração também. É uma responsabilidade muito grande. E aí, a partir desse momento, quando eu vi, caiu a ficha assim, e eu, será que é ele, Deus? Que é a resposta da minha oração? E aí, depois disso, a gente começou cada dia mais próximo. A gente saía, os amigos eram os mesmos, eram amigos em comuns, então isso facilitava mais ainda. E aí eu pedi ao Senhor, meu Deus, o Senhor sabe que eu não sou de mandar mensagem, eu não gosto disso, eu não acho isso certo, de mandar mensagem para homem nenhum. Eu acho que a mulher, eu acredito que a mulher tem que se posicionar, ficar no lugar dela e o homem a encontrá-la, né? Porque na Bíblia ensina muito isso, eu vejo
É Isaac Isaac e Raquel. E Rebeca? Eu não me lembro. Tá, mas vai. Tá. Mas é a ideia. Eles que iam atrás, né? Uhum. De buscar a esposa, ou então a família que ia atrás buscar a esposa, e era assim. Então, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim. E uma resposta que eu quero, se é Ele, uma das respostas é que Ele que me mande mensagem, eu não vou mandar. E eu não gosto de homens que chegavam em mim e falam, oi, tudo bem? Como é que você tá? Qual é a novidade? Nossa, naquela época era assim, era normal. Todo menino chegava, oi, tudo bem? Qual é a novidade? Isso era uma chatura. Aham. Porque Era um negócio tão engraçado, era um saco. Porque, assim que eu cheguei, você tinha postado uma foto no seu perfil que foi de uma foto do seu sorriso. sim, Não foi essa foto que eu comentei? sim. Aí, tipo, eu vi você mais ou menos em outubro e eu fiz essa oração a Deus. Quando foi em dezembro, você me mandou mensagem. E a mensagem de junho foi assim, por causa dessa foto, né, que tava lá no perfil. Nossa, que sorriso espontâneo. Eu falei, eu não acredito. Vou tentar manter a pose aqui, mas no fundo já tava lá pulando de alegria. Engraçado, eu te pirraço muito, né? Na questão que eu tava assim no grupo de jovem, deixa eu ver aqui com quem que eu vou conversar. Eu tava deitado na cama, sem ninguém pra poder conversar, eu vou olhar a foto assim e falei, cara, que sorriso lindo. Aí eu já entrei no perfil, falei lá na conversa, no PV, nossa, que sorriso espontâneo. Ali realmente foi o primeiro contato. Não. Foi o primeiro contato com sim, que gerou diretamente comigo, né? que gerou um interesse. Porque a gente tinha contato, só que o nosso contato era mais assim, entre amigos. A gente saía, tava todo mundo junto, mas diretamente comigo, esse foi o primeiro contato. Foi. E tipo assim, a gente já tinha uns 7 meses, mais ou menos, e já tava na igreja. Foi, realmente. Já agregado em alguns ministérios e participando ali do teatro. Sim. Eu lembro que eu tava começando a ingressar no louvor. Aí a gente vinha pra cá no sábado, de 1 às 3, teatro. De 3 às 5h30, era 5 horas, era louvor. Aí depois desse tempo, aí já ia pra casa, arrumava rapidão. E vinha. Voltava pra cá. Era o culto de jovens. E naquela época tinha bastante cultos. E os ensaios do teatro também nos aproximou bastante. Então, quando Deus fala assim, busque primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Enquanto a gente estava aqui buscando a Deus, buscando as coisas dele, fazendo aquilo que era necessário para a obra, Deus estava trabalhando no nosso coração. E eu acho muito assim, os detalhes, é tanta coisa, como Deus é detalhista em questão dessa vida amorosa, dessa área amorosa também, que eu me lembro que quando eu estava indo fazer a faculdade, sou formada como engenheira agrônoma, e quando eu estava tirando a foto 3x4, né? Nossa! Que eu fui levar... Fico impressionado com uma coisa dessa. Que eu tinha que levar lá para Unimontes. Eu fui exatamente na New Colo. Foi. E assim, quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi você, em 2014. Foi, eu nem pensava na minha cabeça em vir pra cá te conhecer, nada. Não, nem eu só lembro que quando eu vi você, me tratou tão bem, foi tão carinhoso comigo, eu até brinquei assim comigo mesmo. Nossa, que gatinho, hein? Peguei no seu rostinho, ajeitei ali pra tirar a foto 3x4. Foi aquela toda delicadeza, aquela coisa assim. Eu peguei, tipo, brinquei lá na hora e fui embora, esqueci. Aí quando foi 2 anos depois, você apareceu aqui na igreja. Só que eu não tenho uma memória, você sabe? Que eu não tenho uma memória muito boa pra lembrar de pessoas, assim. Demorei muito tempo pra entender que era você. Depois que a gente era amigo, depois que a gente tava conversando. A gente foi tentando ligar os pontos, que você foi lá, tirou uma foto, eu que tirei sua foto. Eu acho engraçado que nessa época que eu fui lá na Nicole, alguns anos antes de você vir aqui pra igreja, eu sempre orava a Deus pelo meu esposo. Eu falava, Deus, abençoa ele, abençoa meu esposo, abençoa o trabalho dele, cuida dele. A importância da oração. Que o Senhor prepara ele pra mim. E eu ficava assim, Deus, mas quem é? Por que você não me fala? Quem é? E eu ficava assim, Deus me levou lá na New Colo, né? Pra ver meu esposo. Eu fico pensando comigo mesma, né? Verdade. Imaginando. Deus me levou na New Colo.
Deus só faltou, é esse aí que vai ser seu esposo. Só faltou falar, mas chegar pra você ali e entregar isso aqui, ó. Deus sabe o tempo, não era pra ter falado mesmo, não ia. Realmente. Se fosse naquele tempo, às vezes não daria tão certo. Verdade. Deus sabe todas as coisas. Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um tempo determinado para tudo. A palavra do Senhor vem falar que é tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de chover, há tempo de colher, há tempo de todas as coisas determinadas. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar, há tempo de se separar. Então, eu creio que veio no tempo certo do Senhor, tanto o relacionamento para mim, porque através do relacionamento que eu tive com você, eu fui curado de muitos traumas. Eu também. Tem certas coisas que isso é muito importante, porque a gente entende o poder da oração, a gente entende o poder do relacionamento. No nosso relacionamento teve muitas coisas que o Espírito Santo nos direcionou. Por exemplo, teve muita coisa que você falava pra mim, partes, por exemplo, estéticas do meu corpo que eu não gostava, mas você falava assim, amor, eu gosto tanto dessa parte sua. Às vezes o meu sorriso que eu não gostava, você lembra que eu não falava que eu não gostava tanto do meu sorriso? Não gostava tanto do... Teve alguns outros detalhes? Sim. Eu nem me lembro mais. Foi muita coisa e é verdade que quando a gente tá na escola, no ensino médio, se você não for muito firme, você acaba sofrendo muito bullying. Né? O famoso bullying. É normal acontecer na escola e tal. Infelizmente, isso acontece e eu absorvia muita coisa que as pessoas me falavam. Eu falo que eu era uma esponja, tipo, tudo que me falava, eu absorvia e isso me machucava demais. Então, principalmente em questão de estética, sabe? Tipo, da gente, mulher não se achar bonita e tal. Então eu sofria muito com isso. E eu tava num processo de cura. Então, quando eu conheci você, eu percebi que aquilo era tipo... Pra mim, foi uma das confirmações do Senhor que era você que eu ia casar. Porque a gente foi lapidando um ao outro, né? E aquilo que eu mais detestava em mim, do nada você chegava, amor, eu amo tanto isso em você. Eu ficava assim, como assim? Essa parte aqui foi quem mais o povo ficava zoando de mim. Aí eu disse, não, mas eu amo isso aí, pra mim é a parte mais linda em você. Aí eu ficava assim, e isso ia me tratando. E isso ia curando em mim os traumas e eu começava a me aceitar mais. Das dificuldades que eu tinha era porque, mesmo assim que eu sendo um pouco maior, um pouco grande, eu tinha certa dificuldade porque eu via alguns amigos meus que praticavam certo esporte, ele fazendo algumas manobras e eu, por ser grandão e pesadão, eu não conseguia. Então eu ia começando a criar umas barreiras de impedimento por conta do meu tamanho. Na época eu sofri muito também com bullying, que era bem gordinho. Ou seja, eu sou um gordinho disfarçado. Nem é. Melhorou bastante. Aí, mas eu tinha apelido muito engraçado. Chupeta de baleia, era gordinho, dentre outros, muito, muito pesado. E não convém falar. Mas, através da sua vida, você virou cura, né? Você via algumas coisas em mim e fala assim, amor, eu gosto tanto disso em você. Nossa, esse seu jeitinho. Eu sofri muito por conta do meu jeito um pouco mais brincalhão, sorridente, sabe? Eu aprendi a entender que em certos locais, em certos lugares, cabe brincadeira, em certos não, a gente tem que se ponderar, certo? Mas esse meu jeito eu aprendi a me aceitar através de você. Não é? É impressionante como Deus faz. Deus, ele faz melhor do que a gente imagina. E tudo que Deus faz, quando ele realiza algum desejo no nosso coração, ele tem um propósito com isso. Verdade. Que não é só simplesmente realizar aquilo que a gente quer, mas ele tem um propósito de cura, ele tem um propósito de libertação, ele tem um propósito de chegar em alguém e transformar vidas, que é tudo para a honra e glória dele, né? Todas as coisas é para a glória do Senhor e é isso que é o desejo dele para as nossas vidas. Sim, Deus ele vem com amor paterno e nos cura de falta de paternidade. Ele nos cura de enfermidades. A libertação que nós recebemos através ali da cruz do Calvário, pelo sangue de Cristo Jesus, nós éramos condenados à morte, mas pelo sangue de Cristo hoje nós temos a possibilidade da vida eterna, que é passarmos um momento com Ele. Sim. Então, tudo o que Deus ele tem feito nas nossas vidas é benéfico e nos transforma. Sim. Eu aprendi que as pessoas nos machucam, mas pessoas também
são instrumentos de Deus para curar. E você foi um instrumento de Deus na minha vida para me curar de muita coisa. Ai, que romântico. Eu lembro. Mas é verdade. Deus, ele é Deus de detalhes. E tem um pastor muito amigo nosso pastor Humberto, que ele sempre falava que Deus, ele ama casamentos. Sim. E se depender de nós, ali no primeiro mês a gente já tava querendo casar, porque o amor é tão forte, aquela coisa apaixonante, a gente já tava querendo. Sim, o primeiro mês, assim, depois de alguns meses, né? Não foi assim tão a história simples, assim, a história é longa. Porque depois daquela conversa lá, em meados de dezembro de 2016, como você diz, né? De todas as datas. Depois daquela conversa não foi tão simples conquistar o coração dessa pessoa aqui. Foi muita oração, muito propósito, muito jejum, procurando discernimento de Deus, se era mesmo você a pessoa que Ele preparou para mim, porque eu estava disposta a ter um casamento feliz. Eu estava disposta a ter um casamento com alguém que me amasse, que cuidasse de mim. Eu estava disposta a dizer não para você se Deus falasse assim, não é essa pessoa e eu não quero que seja Ele para você, não é Ele que eu tenho para você. Então, por mais que eu gostasse de você, eu estava disposta a obedecer a Deus, porque eu sabia das consequências que um sim, quando Deus dizia não, poderia me dar futuramente. E assim, eu percebia que no início você corria, né? Você fugia de relacionamento. Não, eu fugia de relacionamento, era brutão com você, ignorante, sem educação. O que mais? Um tanto de coisa. Era muita coisa. Mas aí, como Deus ele é misericordioso, Ele tratou muito comigo. Sim, e assim, muita gente falava, Ana, desiste. Eu entendi, as pessoas, ela tinha razão para mandar eu desistir. Tinha razão para poder desistir. Porque era muita coisa, não daria para falar aqui, sabe? Você tava chegando na igreja naquela época, você tava cheio de traumas. Cheio de traumas, antes de ser tratada. Acho que a última coisa que eu tava pensando era em se relacionar com alguém. Assim, sério, pra casar, eu já tava pensando em casar. Lá no fundo mesmo, eu procurava um relacionamento fixo e firme, com um propósito de casamento, mas às vezes por insegurança, por indecisão. Você tinha muito medo e você era muito indeciso. Indecisão. E eu sempre fui muito determinada, tipo, isso que eu quero, eu vou até o fim, até quando Deus falar assim, não, ou sim, né? E aí, chegou um momento que eu vendo tudo aquilo, eu vendo que você falava que não, suas atitudes eram uma coisa, você era muito carinhoso comigo, você demonstrava que gostava de mim, só que a sua fala era outra coisa. Então eu ficava meio assim confusa, ele quer ou não quer? E aí eu ficava assim, Deus, até quando eu vou suportar isso? Eu cheguei a falar, Senhor, eu vou desistir, eu não quero mais isso pra mim. Porque tinha hora ou outra, as pessoas brincavam muito, porque todo mundo achava, né? Todo mundo percebia que eu gostava de você. E eu também percebia que as pessoas falavam, Ana gosta de você. E algumas pessoas falavam que você gostava de mim, só que você falava que não, na frente de todo mundo. É porque eu não gostava daquilo, Ana gosta de você. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu criava como se fosse uma rejeição, uma raiva. Lembra como que era? Por aquelas brincadeiras. Por aquelas brincadeiras. E aí eu cheguei a falar para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu vou desistir. Chega pra mim, já tinha o quê? Já tinha passado uns 6, 7 meses de oração e nada, e a mesma foi coisa. 9, não foi uns 9 meses? Não, os 9 meses foi a conclusão. Foi quando a gente realmente começou a se relacionar. A se relacionar e você realmente não resistiu mais. Então, nesse tempo, eu falei com Deus, no meio dessa caminhada. Senhor, eu vou desistir. Eu não aguento mais. Eu sempre gostava muito de escrever cartas para Deus. E eu falava com Deus nas minhas cartas, falava com Deus nas minhas orações que eu ia desistir, que eu não estava aguentando mais isso. E Deus falou com o meu coração. Falou, assim, audível. Até falei nos votos do meu casamento isso, né? Que o Espírito Santo, eu ouvi a voz dele. Falava, não desista, minha filha. Isso vai chegar no altar. Quando eu ouvi isso, falei, amém. Vou continuar, então. E aí,
era tipo, eu tinha que ouvir tanta coisa de Júnior. Aí ele falou assim, até que um dia você falou assim, não, chega, a gente tá muito próximo, porque a gente não conseguia ficar longe um do outro. E se a gente fosse fazer alguma obra em algum lugar, eu sentava num ônibus, chegava lá, você tava lá no fundo, eu sentava lá na frente. Quando pensei que nós falava que não gostava de mim, eu olhava pro lado, você tava sentado atrás de mim. Eu falava assim... Isso... Mas como que ele não gosta de mim, mas ele quer ficar perto de mim? E aí já tava ficando assim, meio complicado, meio... É difícil isso. E aí, com o tempo, a gente foi orando, a gente foi aproximando, aí você veio e me pediu em 5 de junho de 2017. Se você me perguntar, se eu errar. Você me pediu pra orar. Em 15 de julho de 2017, você pediu meu pai... Como é que é? 15 de julho. De 2017, você pediu meu pai e a minha mão em namoro. E aí, a partir disso aí... Só que mesmo assim, você ainda era difícil, sim. Eu fiquei um mês, né, com medo de ir lá conversar com você. Um mês com medo ainda, um mês fazendo de difícil ainda pra mim. Não queria sentar do meu lado no culto. O Júnior era... Ai, eu devia contar a história em detalhes. É difícil contar em detalhes, é muita coisa. Mas a gente, a partir daí, a gente sempre entendeu. Desde o namoro, a gente vai casar um com o outro. Isso mesmo. Já profetizávamos que meu esposo, desde essa época, já sempre chamava de esposa, profetizando. Nós conversávamos, chamávamos um de esposo, de sempre esposa. focando, marcando datas e datas pro casamento, né? Nós passamos por muitas datas até que as coisas fluíram e realmente nós casamos. E os detalhes do casamento a gente... Depois marca um hashtag segunda edição aqui. Se alguém quiser aí saber mais, escreve embaixo. Escreve Conte sobre o casamento. História do casamento. É muita coisa, é muito detalhe. Então, isso é pra... Tipo assim, me edificou demais. A história de muitas pessoas que nós buscávamos nos edificavam. Sim. Muito. Já ouvi falar muito mal sobre casamento, já ouvi falar muito mal sobre relacionamentos. Só que nós aprendemos a filtrar. A gente começou a olhar realmente para aqueles casamentos que deram certo e pros relacionamentos que deram certo, de namoro que deram certo, trouxemos para nós. A gente brigou muito no casamento, no casamento namoro. Não, no namoro, até nós alinharmos os pontos ali mesmo. Deu muito trabalho, mas Deus ele nos ensinou e a gente, com certeza, a gente conseguiu alinhar. Sim, a gente era muito diferente, muito. Então nós batíamos em muita coisa. E às vezes a maturidade também era diferente, o pensamento era diferente. Eu era mais determinada, você era mais inseguro em algumas coisas. Então a gente batia muito, eu era muito assim, chorona, né? Muito emocionada, ou seja, era mais firme, mais duro em algumas coisas. E outras coisas que a gente era muito assim... muito divergente, diferente do outro, mas... Então a gente teve que aprender a lidar um com o outro. E um dos processos de cura também, que é bom citar aqui, foi muito importante, foi quando eu conversei com você sobre a minha vida, sobre muita coisa que eu nunca tinha falado pra ninguém. Isso. E eu desabafei com você, porque nesse tempo de que a gente estava conversando um com o outro, antes de namorar, a gente se tornou muito amigo. Então isso foi muito bom. O pastor ele sempre falava: case, namore com o seu melhor amigo, case com seu amigo. E eu tomava isso muito forte no meu coração. Eu acho que é necessário a gente ter um relacionamento com uma pessoa que vai ser para nossa vida inteira, que ele seja nosso amigo. E eu via você foi o meu melhor amigo e é o meu melhor amigo. Antes de desenvolvermos um relacionamento, Sim. a gente realmente se tornou os melhores então, amigos. Então foi difícil, o tempo de espera foi, mas nesse tempo de espera foi bom, porque a gente se tornou amigo. Isso foi necessário no tempo do namoro e também no tempo do casamento. Porque teve uma parte do nosso namoro que a gente sentiu a necessidade de falar, de desabafar e contar todo o nosso passado um para o outro e aquilo que a gente nunca tinha contado para ninguém. Coisas que aconteceram na nossa vida, coisas que a gente fez, coisas, decepções. E aí eu lembro que eu cheguei para você abrir meu coração. E você contou algumas coisas suas também. Verdade. E na minha cabeça, tinha terminado ali a nossa conversa. Você tinha contado tudo. E aí eu cheguei em casa, eu não sei se foi alguns dias depois, eu estava indo para sua casa. E aí no meio do caminho, o Espírito Santo falou para mim: olha, ele ainda não te contou tudo. Tem mais coisas que ele precisa contar para você. E eu vou chegar lá e vou perguntar para ele. Aí quando eu cheguei na sua casa, para te perguntar,
eu já tava indo lá, né? E aconteceu isso. E pra te perguntar, você já chegou falando, amor, tem coisas que eu ainda não te contei. Verdade. Naquele mesmo dia, o Espírito Santo ele já tinha me incomodado, que eu precisava contar algumas coisas pra você, precisava confessar. Ali, naquele momento, nós orarmos um pelo outro, para nós recebermos cura, libertação. Então foi um tempo muito necessário. O namoro foi um tempo muito necessário para as nossas vidas. Foi um tempo necessário. Também um tempo de nós reconhecermos nossas falhas. Sim. Eu lembro que algo que marcou... São muitos detalhes, mas um deles, você lembra? Que a gente sentou um de frente pro outro, a gente listou todas as coisas assim que não suportavam um do outro. Sim. Eu tenho essa cartinha até hoje guardada. A gente tem guardado até hoje. Isso é bom, a gente guardar. Guarda, pessoal, tudo que vocês... que marca vocês para alguma coisa. É bom guardar. Escreva. Tira foto, registre tudo. É muito bom. Porque hoje quando a gente senta e olha, a gente dá risada daquilo ali, vê quanto foi prazeroso e foi importante para nós constituirmos um relacionamento pautados na palavra de Deus e em Cristo. Sim. Não é? Tem muita coisa pra gente poder falar, só que a gente já tá caminhando pros minutos finais aqui do podcast. Tá sendo uma conversa muito boa. Por mais que eu converse com você todos os dias, amor. Mas é sempre... O assunto ele nunca finaliza. Nunca. Sempre uma coisa nova, sempre um assunto novo, é sempre muita conversa. Por isso que é bom o diálogo. Começar a amizade, no namoro e perpetuar também no casamento. Sim. Então, se você pudesse deixar... Eu sempre gosto de perguntar. Se você pudesse deixar uma mensagem final pro pessoal que tá te ouvindo e tá te assistindo, qual que você poderia deixar? Eu falaria para buscar o Senhor. Busque, é o que eu falei no início, busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso é uma verdade, assim, absoluta em nossas vidas. E eu vejo que quando acontece da gente querer buscar outras coisas primeiro, nós, como os filhos de Deus, o Senhor nos corrige, porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige o filho que ama, né? O pai corrige o filho que ama. Então Deus fala assim, não, você já está querendo ser da minha presença, filha. Busque isso primeiro, busque estar na minha presença, porque na minha presença você fica em paz, a minha presença não existe, não tem ansiedade, você fica tranquila. E aquilo que você está precisando neste momento não vai faltar. E no tempo certo, aquilo que você quer eu vou te dar. Se for, né, para a honra e glória do Senhor, se for da vontade dele. E assim tem sido em nossas vidas e tem sido na minha vida. Principalmente eu estou entendendo muito agora, né, como mãe, aprender a esperar, aprender a ter paciência para ensinar nossos filhos, né? Isso. A Aurora, a ter paciência, aprender a esperar. Então, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. É difícil quando Deus corrige, é difícil. Sim. Mas depois que a gente passa por momentos difíceis, o Senhor, a gente vê assim, vale a pena, né? Estar na mão do oleiro, vale a pena. Vale a pena esperar, vale a pena ser moldado. Vale a pena esperar. Eu escolhi esperar. Nós escolhemos esperar. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um podcast. Nós esperamos grandemente que você possa ser abençoado. Que Deus possa tocar o seu coração, que a mensagem que foi propagada aqui essa noite, a palavra do Senhor, esse testemunho possa edificar o seu coração. Então, eu te peço mais uma vez, clica, dá um joinha, compartilhe, manda para o pessoal, que nós iremos alcançar muitas almas para Cristo em nome de Jesus e seja abençoado. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Valeu.